O sol estava se pondo no sertão de Pernambuco quando a notícia chegou ao acampamento de Lampião. Um homem alto, vestido de preto e com 2 coldres na cintura, havia aparecido na feira de Serra Talhada, fazendo perguntas sobre o rei do cangaço. Não era um soldado da volante, nem um jagunço conhecido. Era diferente. Falava com sotaque baiano e tinha nos olhos um brilho que só os homens perigosos possuem. «Capitão», disse Corisco, se aproximando da rede onde Lampião descansava. «Tem um cabra estranho perguntando por você na feira. Dizem que ele anda armado até os dentes e não tem medo de nada nem de ninguém». Lampião abriu os olhos devagar. Aos 42 anos, já havia enfrentado milhares de homens, soldados, jagunços e todo tipo de valentão que quisesse testar sua fama. Mas algo na voz de Corisco o fez prestar atenção. «Como é esse homem?» perguntou, ajeitando o chapéu de couro na cabeça. Alto, magro, vestido de preto da cabeça aos pés. Tem 2 revólveres na cintura e uma Winchester nas costas. Os olhos são azuis como o céu do meio-dia, e quando ele fala, todo mundo fica quieto. Dizem que veio da Bahia só para te encontrar. Lampião se levantou da rede com um movimento ágil. 30 anos de cangaço haviam ensinado a ele que quando um desconhecido vinha procurá-lo, geralmente não era para conversar sobre o tempo. Ajeitou o cartuchame no peito e verificou se seus 2 revólveres Mauser estavam bem ajustados na cintura. Ele disse: «O que quer comigo?» Disse que quer falar de homem para homem, que tem uma proposta que pode interessar ao famoso Lampião. Maria Bonita, que estava sentada próxima costurando um botão na camisa do marido, levantou os olhos com preocupação. «Virgulino, você não conhece esse homem. Pode ser uma armadilha dos soldados». Lampião sorriu para a mulher, aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Era o sorriso que ele dava quando estava curioso e ao mesmo tempo cauteloso. «Mulher, se fosse soldado, não viria sozinho me procurar. E se fosse jagunço, já teria começado atirando. Um homem que pede para falar de homem para homem merece pelo menos ser ouvido». 3 dias depois, na cidade de Floresta, Lampião estava sentado na varanda da casa do comerciante Antônio Silvino, tomando café e observando o movimento da rua. Era tarde da manhã e o sol já castigava forte. De repente, viu uma figura se destacar no meio da multitude que passava pela rua principal. O homem era exatamente como Corisco havia descrito. Alto, cerca de 1,80 m. Magro, mas forte, vestido completamente de preto. Calça preta, camisa preta, colete preto, chapéu preto de aba larga. Os 2 coldres de couro preto brilhavam no sol, e as coronhas dos revólveres eram de madrepérola. Nas costas, amarrada com uma correia de couro, uma Winchester que parecia ter sido tratada com todo o cuidado do mundo. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Azuis como Corisco havia dito, mas não era só isso. Eram olhos que já haviam visto muita coisa. Olhos de quem conhecia a morte de perto e não tinha medo dela. O homem parou na frente da casa e tirou o chapéu, revelando cabelos loiros já grisalhos nas têmporas. «O senhor é Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião?» A voz era grave, pausada, com o sotaque arrastado da Bahia. «Sou eu mesmo. E você é o tal pistoleiro que anda perguntando por mim? Meu nome é João Batista dos Santos, mas o pessoal me chama de João Pistoleiro. Vim da Bahia com uma proposta para o senhor». Lampião estudou o homem por alguns segundos. Havia algo nele que inspirava respeito. Não era fanfarrão nem valentão. Era um homem sério, que escolhia bem as palavras. «Pode falar». João Pistoleiro subiu os degraus da varanda devagar, as esporas fazendo um barulho metálico a cada passo. Parou a 2 metros de Lampião, distância suficiente para conversar, mas também para sacar as armas se fosse necessário. «Capitão Lampião, sua fama chegou até os sertões da Bahia. Dizem que o senhor é o melhor atirador do Nordeste, o mais corajoso dos cangaceiros, o homem que nunca perdeu um duelo. E daí? Daí que eu também tenho minha fama na Bahia. Já enfrentei mais de 50 homens em duelos e nunca perdi nenhum.
Matei jagunços, soldados, pistoleiros de aluguel e bandidos de todo tipo. Minha Winchester nunca errou o alvo, e meus revólveres já derrubaram homens a mais de 100 metros de distância. Lampião tomou um gole do café e continuou observando o homem. Sabia que a conversa estava chegando ao ponto principal. Continue falando. O povo da Bahia anda dizendo que Lampião é o melhor pistoleiro do Nordeste. Mas o povo de Pernambuco nunca viu João Pistoleiro atirar. Vim aqui para saber quem é realmente o melhor entre nós dois. Você está me desafiando para um duelo? Estou propondo uma competição entre cavalheiros. Não é questão de morte, é questão de honra. Quero saber quem atira melhor, quem é mais rápido, quem merece ser chamado de o melhor pistoleiro do Nordeste. Lampião se levantou devagar da cadeira. Media 1,65 m, bem mais baixo que João Pistoleiro, mas sua presença era imponente. Os olhos escuros brilhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. E se eu ganhar? Se o senhor ganhar, eu reconheço na frente de todo mundo que Lampião é o melhor pistoleiro do Nordeste e volto para a Bahia em paz. E se você ganhar? Se eu ganhar, o senhor reconhece que existe alguém melhor que você no manejo das armas e eu ganho o direito de ser chamado de o melhor pistoleiro do Nordeste. Lampião deu uma volta na varanda pensando. 30 anos de cangaço haviam lhe ensinado a desconfiar de tudo e de todos, mas também haviam lhe ensinado que um homem que não aceita um desafio justo perde o respeito dos outros homens. Como seria essa competição? 3 provas. Primeira, velocidade no saque. Segunda, precisão de tiro com revólver. Terceira, precisão de tiro com rifle. Quem ganhar 2 das 3 provas será declarado vencedor. E onde seria isso? Onde o senhor escolher? Eu vim até aqui. A escolha do local é sua. Lampião pensou mais um pouco. A proposta era tentadora. Há muito tempo ninguém o desafiava para uma competição de tiro. E havia algo no jeito daquele homem que o intrigava. João Pistoleiro não parecia estar blefando. Falava com a confiança de quem realmente sabia atirar. Está bem, aceito seu desafio, mas com uma condição. Qual? Se for realmente uma competição entre cavalheiros, como você disse, então será feita na frente de todo mundo, para que não haja dúvida sobre quem ganhou. E o perdedor tem que aceitar o resultado sem brigar. João Pistoleiro estendeu a mão direita. Combinado. Quando será? Lampião apertou a mão do baiano. Era uma mão calejada, forte, de quem estava acostumado a manejar armas. Domingo que vem, no largo da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Talhada, ao meio-dia em ponto, estarei lá. João Pistoleiro colocou o chapéu na cabeça, desceu os degraus da varanda e se afastou caminhando pela rua. Lampião ficou observando até ele desaparecer na curva. Maria Bonita, que havia escutado toda a conversa de dentro da casa, apareceu na varanda. Virgulino, você tem certeza do que está fazendo? Esse homem não parece brincadeira. Lampião continuou olhando na direção onde João Pistoleiro havia desaparecido. Mulher, faz 30 anos que eu ando por esse sertão. Já enfrentei todo tipo de homem que existe. Soldados corajosos, jagunços valentes, pistoleiros famosos. Mas esse aí é diferente. Tem algo nele que eu nunca vi em outro homem. O que você quer dizer? Ele não tem medo da morte. E homem que não tem medo da morte é perigoso de verdade. A notícia do duelo se espalhou pelo sertão como fogo em pasto seco. Em menos de 3 dias, todo mundo entre Pernambuco e Bahia sabia que Lampião, o rei do cangaço, ia enfrentar um pistoleiro baiano numa competição de tiro. Nas feiras, nos comércios, nas casas, nas fazendas, só se falava nisso. Esse João Pistoleiro deve ser muito bom mesmo para desafiar Lampião, comentava um vaqueiro na feira de Salgueiro. Ou então é muito doido, respondia outro. Ninguém nunca venceu Lampião no tiro. Mas dizem que esse baiano já matou mais de 50 homens, insistia o primeiro. E Lampião já matou muito mais que isso e nunca perdeu um duelo.
Enquanto o povo comentava, Lampião se preparava no seu acampamento nas serras de Ingazeira. Havia mandado Corisco e Dadá até Serra Talhada para organizar tudo para o domingo. Queria que fosse um evento digno, que mostrasse ao sertão inteiro que o rei do cangaço sabia receber um desafio com honra. Na quinta-feira, 3 dias antes do duelo, um comerciante de floresta procurou Lampião com uma informação que o fez ficar pensativo. "Capitão, descobri quem é esse João Pistoleiro", disse o homem, tirando o chapéu de palha e enxugando o suor da testa. "Fale logo." O nome verdadeiro dele é João Batista dos Santos, como ele disse, mas a história dele é comprida. Nasceu numa fazenda perto de Feira de Santana, na Bahia. O pai dele era vaqueiro, gente boa, trabalhadora. Mas quando João tinha 15 anos, uns jagunços mataram o pai dele por causa de uma briga de terra. Lampião escutava em silêncio, limpando um de seus revólveres Mauser. "Continue." João jurou vingar o pai. Aprendeu a atirar com um velho pistoleiro que morava na região, um tal de Manuel Tiro Certo. Dizem que esse Manuel foi o melhor atirador da Bahia nos tempos antigos. Ensinou tudo o que sabia para João. E aí, João passou 2 anos procurando os homens que mataram o pai dele. Encontrou todos os 5. Matou cada um em duelo, na frente de testemunhas, sem traição. Depois disso, virou pistoleiro profissional. Trabalhava para fazendeiros, comerciantes, qualquer um que precisasse de um homem bom de tiro. Maria Bonita, que estava ouvindo a conversa, fez uma pergunta. "E por que ele parou de trabalhar como pistoleiro para vir desafiar meu marido?" O comerciante coçou a cabeça pensando. "Dizem que ele se cansou de matar por dinheiro, que queria um desafio de verdade, algo que valesse a pena. Quando soube da fama de Lampião, decidiu vir até aqui para ver quem era melhor." Lampião terminou de limpar o revólver e o colocou no coldre. "Mais alguma coisa que eu deva saber sobre ele? Só que ele nunca perdeu um duelo, capitão. Em 25 anos como pistoleiro, enfrentou todo tipo de homem e nunca foi derrotado. Dizem que ele é tão rápido no saque que a bala sai antes da pessoa ver o movimento da mão." Naquela noite, Lampião ficou acordado até tarde pensando. Sabia que João Pistoleiro não era um fanfarrão. A história que o comerciante havia contado confirmava o que ele já suspeitava. Estava lidando com um profissional de verdade. Enquanto isso, do outro lado do sertão, João Pistoleiro estava hospedado numa pousada em Serra Talhada, também se preparando para o duelo. Havia chegado na cidade na terça-feira e desde então chamava a atenção por onde passava. Não porque fosse arrogante ou brigão, mas porque tinha um jeito diferente dos outros homens. Era educado com todos, pagava suas contas em dia, não bebia cachaça e não se metia em confusão. Mas havia algo nele que fazia as pessoas ficarem quietas quando ele passava. Talvez fosse o jeito como caminhava, sempre alerta, sempre observando tudo ao redor. Ou talvez fosse a maneira como suas mãos ficavam sempre perto dos coldres, prontas para qualquer coisa. Na sexta-feira, 2 dias antes do duelo, um velho morador de Serra Talhada se aproximou de João na varanda da pousada. "O senhor é o tal João Pistoleiro que vai enfrentar Lampião?" "Sou eu mesmo. Posso fazer uma pergunta?" João acenou com a cabeça. "Por que o senhor quer duelar com Lampião? Ele nunca fez mal ao senhor, pelo que eu saiba." João ficou um tempo em silêncio, observando o movimento da rua. Depois respondeu: "Velho, eu já matei muitos homens na minha vida. Matei por vingança quando era jovem. Matei por dinheiro quando precisava trabalhar. Mas nunca enfrentei um homem como Lampião. Um homem que não mata por maldade, que tem código de honra, que é respeitado mesmo pelos inimigos. E isso é importante para o senhor? É importante porque eu quero saber se ainda sou o homem que eu pensava que era. Faz 5 anos que não pego numa arma para matar ninguém. Estou ficando velho, as mãos não são mais tão firmes como eram. Quero enfrentar o melhor que existe para saber se ainda tenho valor." O velho coçou a barba branca, pensativo. "Entendo. Mas o senhor sabe que Lampião é perigoso de verdade, né?" "Sei. E é por isso mesmo que vim aqui. Não queria enfrentar um homem qualquer. Queria enfrentar o melhor.
No sábado, véspera do duelo, Serra Talhada estava tomada de gente. Vaqueiros, comerciantes, fazendeiros, artesãos, gente de todo tipo havia chegado à cidade para assistir à competição. Alguns vinham de lugares distantes, como Caruaru, Garanhuns, até mesmo de Recife. Era um evento que ninguém queria perder. Lampião chegou no final da tarde com seu bando. 23 homens armados até os dentes, incluindo Maria Bonita, que nunca deixava o marido sozinho em situações perigosas. A chegada do rei do cangaço causou alvoroço na cidade. As pessoas saíam nas ruas para ver o homem mais famoso do sertão. Lampião estava montado num cavalo alazão, vestindo sua roupa tradicional. Calça de couro, camisa de linho branco, chapéu de couro ornamentado, cartuchame no peito e os 2 revólveres Mauser na cintura. Maria Bonita cavalgava ao seu lado, também armada e igualmente elegante. O bando se instalou numa fazenda nos arredores da cidade, por convite do fazendeiro local, que era simpatizante dos cangaceiros. Lampião queria evitar confusão na cidade. Sabia que sua presença sempre causava tensão entre os moradores, que tinham medo da polícia. No final da tarde, Lampião foi até a cidade para reconhecer o local onde seria o duelo. O largo da igreja de Nossa Senhora da Conceição era um espaço amplo, com cerca de 100 metros de comprimento por 50 de largura, perfeito para uma competição de tiro. Enquanto observava o local, viu João Pistoleiro caminhando na direção oposta do largo. Os 2 homens se encontraram no meio do espaço, pararam a cerca de 10 metros um do outro e se cumprimentaram com um aceno de cabeça. Bom local para nossa competição, disse João. Concordo. Espaço suficiente e sem obstáculos. Capitão Lampião, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor já se arrependeu de algum duelo que enfrentou? Lampião pensou antes de responder. Já me arrependi de ter que matar alguns homens, mas nunca me arrependi de enfrentar um desafio justo. E você? Também não. Mas confesso que este é o duelo mais importante da minha vida. Se eu perder amanhã, vou aceitar que meu tempo passou. Se eu ganhar, vou saber que ainda tenho valor. E se empatar? João Pistoleiro sorriu pela primeira vez desde que havia chegado à cidade. Se empatar, vamos ter que inventar uma 4ª prova. Os 2 homens se despediram e cada um seguiu seu caminho. Lampião voltou para a fazenda onde estava hospedado. João voltou para sua pousada na cidade. Ambos sabiam que o dia seguinte seria decisivo em suas vidas. Naquela noite, nem Lampião nem João conseguiram dormir direito. Cada um, à sua maneira, estava se preparando mentalmente para o maior desafio que já haviam enfrentado. Não era uma questão de vida ou morte, mas de honra e respeito, e para homens como eles, isso era mais importante que a própria vida. Na fazenda, Maria Bonita encontrou o marido limpando suas armas pela 3ª vez naquela noite. Virgulino, você está nervoso? Não estou nervoso, mulher. Estou ansioso. Faz muito tempo que não enfrento um desafio de verdade. Esse João Pistoleiro pode ser perigoso. Você acha que vai ganhar? Lampião parou de limpar o revólver e olhou para a mulher. Mulher, eu sempre ganhei porque sempre fui melhor que meus adversários. Mas esse homem é diferente. Ele não veio aqui para se mostrar ou para ganhar dinheiro. Veio aqui para provar algo para ele mesmo. E homem que luta por uma causa pessoal é sempre mais perigoso. Então você acha que pode perder? Acho que amanhã vou descobrir se ainda sou o homem que eu pensava que era. Na pousada da cidade, João Pistoleiro estava sentado na varanda, observando as estrelas. Um comerciante que também estava hospedado na pousada se aproximou. Não consegue dormir, João? Não. Estou pensando. No duelo de amanhã, estou pensando que talvez eu tenha passado dos limites. Lampião é respeitado por todo o sertão. Se eu ganhar dele, vou ter que carregar essa responsabilidade para o resto da vida. E se perder? Se perder, pelo menos vou saber que enfrentei o melhor que existia. Isso já é alguma coisa. O comerciante ficou um tempo em silêncio. Depois perguntou: você tem medo dele? João Pistoleiro demorou para responder. Tenho respeito por ele. E quando um homem tem respeito por outro,
Pode chamar isso de medo se quiser, mas não é o medo que faz você fugir. É o medo que faz você se preparar melhor. O domingo amanheceu claro e sem nuvens. O sol nascia forte, prometendo um dia quente, típico do sertão. Desde cedo, as pessoas começaram a chegar ao largo da igreja. Vinham a pé, a cavalo, em carroças, de todos os jeitos possíveis. Queriam garantir um bom lugar para assistir ao duelo mais famoso da história do sertão. A competição estava marcada para meio-dia, mas às 10 da manhã o largo já estava cheio de gente. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ver Lampião enfrentar o misterioso pistoleiro da Bahia. O pároco da igreja, Padre Antônio, tentou convencer as pessoas a não assistirem ao duelo. Meus filhos, isso não é coisa de Deus. Competição de armas só traz desgraça. Mas ninguém deu ouvidos ao padre. Era um evento histórico e ninguém queria perder. Às 11h30, Lampião chegou ao largo acompanhado de seu bando. As pessoas abriram caminho respeitosamente. O rei do cangaço cumprimentou alguns conhecidos com acenos de cabeça, mas manteve a expressão séria. Estava concentrado no que ia acontecer. 5 minutos depois, João Pistoleiro apareceu na outra extremidade do largo. Vinha sozinho, caminhando devagar, observando a multidão. Usava a mesma roupa preta de sempre, e os revólveres na cintura brilhavam no sol forte. Meio-dia em ponto. A igreja bateu as 12 badaladas, e o largo ficou em silêncio total. Mais de 500 pessoas seguravam a respiração, esperando o início da competição mais famosa da história do sertão nordestino. Os dois homens caminharam um em direção ao outro, até se encontrarem no centro do largo. Pararam a 5 metros de distância e se cumprimentaram com um aceno de cabeça. O duelo estava prestes a começar. O silêncio no largo da igreja era tão profundo que se podia ouvir o vento batendo nas folhas das árvores. 500 pessoas prendiam a respiração, esperando o início da competição mais esperada da história do sertão. Lampião e João Pistoleiro se encaravam no centro do largo, separados por 5 metros de distância. Senhor João Batista, disse Lampião, usando o nome verdadeiro do adversário. Antes de começarmos, quero deixar claro que esta é uma competição entre cavalheiros. Não há desonra em perder para um homem honrado. Concordo, capitão Lampião. Que vença o melhor e que o perdedor aceite o resultado com dignidade. Os dois homens se cumprimentaram apertando as mãos e a multidão aplaudiu respeitosamente. Era um gesto de nobreza que todos admiraram. Corisco se adiantou carregando uma caixa de madeira. Pessoal, prestem atenção, gritou para a multidão. A competição vai ter 3 provas. Primeira, velocidade no saque. Segunda, precisão de tiro com revólver. Terceira, precisão de tiro com rifle. Quem ganhar 2 das 3 provas será declarado vencedor. A multidão murmurou aprovação. Era justo e todos entendiam as regras. Dadá trouxe uma mesa pequena e colocou no meio do largo. Em cima da mesa colocou 3 objetos. Uma moeda de prata, uma vela acesa e um lenço branco. A primeira prova é assim, explicou Corisco. Eu vou deixar cair esta moeda. Quando ela bater no chão, os dois têm que sacar o revólver e atirar na vela. Quem acertar primeiro ganha a prova. Lampião e João se posicionaram a 10 metros da mesa, um de cada lado. Ambos ajeitaram os revólveres nos coldres, certificando-se de que estavam bem soltos para um saque rápido. A multidão se afastou para os lados, deixando uma área livre para a linha de tiro. Todos queriam ver, mas ninguém queria ficar na frente de uma bala perdida. Corisco levantou a moeda de prata bem alto, para que todos pudessem ver. Preparem-se! Lampião flexionou ligeiramente os joelhos, concentrando-se. 30 anos de cangaço haviam-lhe ensinado que velocidade no saque podia significar a diferença entre a vida e a morte. Seus olhos se fixaram na moeda, mas sua atenção estava na vela acesa. João Pistoleiro assumiu uma posição ligeiramente diferente. Pés paralelos, corpo ereto, braço direito solto ao lado do corpo.
25 anos como pistoleiro profissional haviam criado uma técnica própria, desenvolvida através de centenas de duelos reais. "Prontos?" perguntou Corisco. Os dois homens acenaram com a cabeça. Corisco soltou a moeda. O que aconteceu a seguir durou menos de 2 segundos, mas ficou gravado para sempre na memória de todos que estavam presentes. A moeda caiu parecendo flutuar no ar, girando e brilhando no sol. Quando tocou o chão de terra batida, 2 movimentos simultâneos explodiram no largo. Lampião sacou o revólver com um movimento fluido, quase como uma dança. A arma saiu do coldre, subiu formando um arco e apontou para a vela em uma sequência perfeita. João Pistoleiro moveu-se de forma diferente. Seu saque foi mais direto, mais econômico. A mão desceu, agarrou o cabo do revólver e trouxe a arma para cima em linha reta, sem movimentos desnecessários. 2 tiros soaram quase ao mesmo tempo, com uma diferença de talvez meio segundo. A vela se apagou instantaneamente. A multidão ficou em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Dadá correu até a mesa para examinar a vela. "A vela foi atingida por 2 balas", gritou ele. "Uma pegou na base, outra pegou no meio." A multidão explodiu em comentários. Ninguém conseguia decidir quem havia atirado primeiro. "Empate na primeira prova", declarou Corisco. Lampião e João se entreolharam e sorriram. Ambos reconheciam a qualidade do adversário. "Boa velocidade", disse Lampião. "O senhor também", respondeu João. A segunda prova seria de precisão com revólver. Dadá colocou 5 garrafas vazias numa cerca de madeira, a 50 metros de distância. Era uma distância considerável para revólver, especialmente considerando que as armas da época não tinham a precisão das armas modernas. "Cada um vai atirar 5 tiros", explicou Corisco. "Quem quebrar mais garrafas ganha a prova." "Quem atira primeiro?" perguntou alguém da multidão. "Vamos fazer na sorte", disse Lampião. "Cara ou coroa?" "Coroa", escolheu João. Corisco jogou uma moeda para cima. Caiu cara. Lampião atira primeiro. O rei do cangaço se posicionou, carregou seu revólver com 5 balas e mirou na primeira garrafa. A distância era grande, mas ele já havia feito tiros mais difíceis. O vento estava fraco, o sol forte às suas costas. Condições favoráveis. A primeira garrafa explodiu em cacos. A multidão gritou aprovação. A segunda garrafa se despedaçou. A terceira garrafa voou em pedaços. A quarta garrafa se fragmentou. Lampião mirou na quinta garrafa. Era a mais distante, colocada na extremidade direita da cerca. O vento havia aumentado ligeiramente e ele teve que compensar a deriva da bala. A quinta garrafa se quebrou em 1000 pedaços. A multidão explodiu em aplausos. 5 tiros, 5 acertos. Era uma demonstração impressionante de precisão. 5 acertos para Lampião, gritou Corisco. Agora era a vez de João Pistoleiro. Dadá colocou 5 garrafas novas na cerca. João verificou seu revólver, um Colt 45 de cabo de madrepérola, que parecia ter sido cuidado com carinho extremo. João assumiu uma posição diferente da de Lampião. Ficou de lado, em posição de duelo clássico, com o braço estendido formando uma linha reta com o corpo. Era uma técnica que ele havia aprendido com seu mestre, Manuel Tiro Certo. A primeira garrafa se desintegrou. A segunda garrafa voou em fragmentos. A terceira garrafa explodiu. A quarta garrafa se partiu ao meio. João mirou na quinta garrafa. Como Lampião, ele também teve que lidar com o vento que havia aumentado, mas havia algo mais, a pressão de igualar a performance perfeita de seu adversário. A quinta garrafa se manteve intacta. A bala passou raspando, mas não a atingiu. A multidão gemeu desapontada. João abaixou o revólver e balançou a cabeça, contrariado consigo mesmo. 4 acertos para João Pistoleiro, anunciou Corisco. Lampião ganha a segunda prova. O placar estava 1-0 para Lampião, considerando que a primeira prova havia empatado. A terceira prova seria decisiva. Não desanime, João,
disse Lampião, se aproximando do adversário. 4 acertos a 50 metros com revólver é coisa de poucos homens. Obrigado, capitão, mas eu podia ter acertado a 5ª. Deixei a pressão me afetar. Acontece com qualquer um. Agora é a prova final. A 3ª prova seria com rifle e a distância seria de 100 metros. Dadá colocou 5 pratos de metal numa cerca mais distante. Era uma prova de precisão extrema, considerando as limitações dos rifles da época. Quem atira primeiro desta vez? Perguntou Corisco. Deixe João atirar primeiro, disse Lampião. Ele merece a chance de começar a 3ª prova. Era um gesto de fair play que impressionou a todos. Lampião estava na frente no placar, mas estava dando uma vantagem psicológica ao adversário. João Pistoleiro pegou sua Winchester e a examinou cuidadosamente. Era uma arma magnífica, com cabo de madeira entalhada e metal polido que brilhava no sol. Carregou 5 balas e se posicionou. A distância de 100 metros era intimidante. Os pratos de metal pareciam minúsculos na cerca distante. O vento havia aumentado mais um pouco, e João teria que calcular não apenas a distância, mas também a deriva causada pelo vento. João se ajoelhou numa posição de tiro estável, apoiou o cotovelo no joelho e mirou cuidadosamente. O primeiro prato voou da cerca com um som metálico. Acerto perfeito. O segundo prato saltou da cerca. Outro acerto. O terceiro prato foi atingido em cheio e caiu no chão. O quarto prato foi alvejado e saiu voando. João mirou no 5º prato. Sabia que precisava acertar para manter suas chances vivas. Se errasse, Lampião só precisaria acertar 3 dos 5 tiros para ganhar a competição. O 5º prato foi atingido e despencou da cerca. A multidão explodiu em aplausos. 5 tiros, 5 acertos a 100 metros de distância. Era uma demonstração de precisão extraordinária. 5 acertos para João Pistoleiro, gritou Corisco. Agora a pressão estava toda em Lampião. Se acertasse pelo menos 3 dos 5 tiros, ganharia a competição. Se acertasse apenas 2 ou menos, João seria o vencedor. Dadá colocou 5 pratos novos na cerca distante. Lampião pegou seu rifle, uma Winchester similar à de João, mas com detalhes diferentes. Era uma arma que o acompanhava há 15 anos e com a qual havia feito alguns dos tiros mais difíceis de sua carreira. Lampião se posicionou de pé, em posição de tiro em pé, mais difícil que a posição ajoelhada que João havia usado. Era uma demonstração de confiança, mas também um risco. O largo estava em silêncio absoluto. Mais de 500 pessoas prendiam a respiração, esperando os tiros que decidiriam a competição mais famosa da história do sertão. Lampião mirou no primeiro prato. A distância parecia ainda maior agora que a pressão estava toda nele. Respirou fundo. Prendeu a respiração e apertou o gatilho. O primeiro prato voou da cerca. A multidão suspirou aliviada. O segundo prato foi atingido e caiu. O terceiro prato saltou da cerca. 3 acertos. Lampião já havia garantido pelo menos o empate na terceira prova e a vitória geral na competição. Mas ele queria mais. Queria mostrar que não havia ganhado por sorte. O quarto prato foi alvejado e despencou. O quinto prato foi atingido em cheio e saiu voando. 5 acertos perfeitos. A multidão explodiu em gritos, aplausos e assovios. Era uma demonstração de tiro que ficaria na história do sertão para sempre. 5 acertos para Lampião, gritou Corisco. Empate na terceira prova. Lampião ganha a competição por 2-1. Mas antes que a festa pudesse começar, João Pistoleiro levantou a mão pedindo silêncio. Pessoal, prestem atenção, gritou ele. A competição empatou nas provas de velocidade e precisão com rifle. Lampião ganhou apenas na precisão com revólver. Acho que isso não é suficiente para decidir quem é o melhor. A multidão ficou confusa. Tecnicamente, Lampião havia ganhado 2 provas contra uma de João, considerando o empate na primeira prova. O que você está propondo? Perguntou Lampião. Estou propondo uma 4ª prova. Um desafio que mostre realmente quem é o melhor atirador entre nós dois. Que tipo de desafio?
João Pistoleiro caminhou até o meio do largo e apontou para uma árvore que estava a cerca de 80 metros de distância. Na árvore havia um galho fino, não mais grosso que um dedo. Cada um atira uma vez naquele galho. Quem acertar mais perto do centro ganha. Se os dois acertarem igual, tentamos de novo numa distância maior. Lampião olhou para o galho. Era um tiro extremamente difícil. O galho era fino, estava balançando com o vento e a distância era considerável. E se nenhum dos dois acertar? Aí tentamos com um alvo mais fácil. Lampião pensou por um momento. Podia declarar vitória baseado no resultado das 3 provas originais. Mas havia algo na proposta de João que o intrigava. Era a chance de fazer o tiro mais difícil de sua vida. Aceito, disse Lampião. Mas desta vez atiramos ao mesmo tempo, na contagem de 3. Combinado. Os 2 homens se posicionaram lado a lado, a 5 metros de distância um do outro. Ambos tinham seus rifles carregados e miraram no galho distante. A multidão estava em silêncio total. Nem mesmo as crianças faziam barulho. Todos sabiam que estavam prestes a presenciar algo histórico. "Prontos?" perguntou Corisco. Os 2 homens acenaram com a cabeça. Lampião ajustou a mira compensando o vento e a distância. 2, João Pistoleiro respirou fundo e prendeu a respiração. 3, 2 tiros soaram simultaneamente. O galho da árvore se partiu ao meio e caiu no chão. A multidão ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que havia acontecido. Depois, explodiu no maior grito de aprovação que já se ouviu no sertão de Pernambuco. Dadá correu até a árvore para examinar o galho caído. Quando voltou, trazia um sorriso no rosto. "O galho foi atingido por 2 balas no mesmo ponto", gritou ele. "Impossível dizer qual acertou primeiro." Lampião e João se entreolharam e começaram a rir. Depois se aproximaram e se abraçaram como velhos amigos. "João Pistoleiro", disse Lampião, "você é o melhor atirador que já enfrentei em toda a minha vida." "Capitão Lampião", respondeu João, "o senhor é tudo o que diziam e muito mais. É uma honra ter competido com o senhor." A multidão continuava aplaudindo e gritando. Era o final perfeito para a competição mais famosa da história do sertão. Não havia vencedor nem perdedor. Havia apenas 2 homens excepcionais que haviam se reconhecido mutuamente como iguais. O sol já estava começando a se inclinar para o oeste, quando a multidão finalmente começou a se dispersar do largo da igreja. Mais de 2 horas haviam se passado desde o fim da competição, mas as pessoas ainda comentavam excitadas sobre o que haviam presenciado. Era um evento que seria contado e recontado por gerações. Lampião e João Pistoleiro estavam sentados na varanda da pousada, bebendo café e conversando como velhos amigos. O clima de competição havia dado lugar a um respeito mútuo profundo. Eram 2 homens que haviam se reconhecido como iguais em uma arte que poucos dominavam. "João", disse Lampião, tomando um gole do café forte, "você mencionou que faz 5 anos que não pega numa arma para matar ninguém. O que você tem feito nesse tempo?" João ficou alguns segundos em silêncio, observando o movimento da rua, que aos poucos voltava ao normal. "Comprei um pedaço de terra perto de Feira de Santana. Não é grande coisa, mas dá para criar algumas cabeças de gado e plantar o suficiente para viver. Estou tentando ser um homem comum, capitão." "E está conseguindo?" "Estava conseguindo até ficar sabendo da sua fama. Aí começou a me incomodar a ideia de nunca ter enfrentado o melhor pistoleiro do Nordeste. Era como se tivesse algo inacabado na minha vida." Maria Bonita, que estava sentada próxima, participou da conversa. "E agora? Já enfrentou o Lampião. Vai voltar para sua terra em paz?" João sorriu, um sorriso diferente dos que havia dado nos últimos dias. Era um sorriso mais leve, de quem havia tirado um peso das costas. "Vou sim, Dona Maria. Agora posso voltar para casa sabendo que enfrentei o melhor que existia e descobri que ele é realmente um homem de honra, como diziam." "Você também é um homem de honra, João",
disse Lampião. A maneira como conduziu esta competição mostra isso. Não é todo homem que propõe um duelo justo e aceita o resultado sem reclamar. Corisco, que havia se aproximado da varanda, fez uma pergunta que estava na mente de todos. E agora, capitão? Como fica essa história? Houve empate no duelo, então quem é o melhor pistoleiro do Nordeste? Lampião olhou para João, que deu de ombros. Acho que agora existem 2 melhores pistoleiros do Nordeste, disse Lampião. Cada um em seu território. Eu continuo sendo o rei do sertão pernambucano, e João pode ser chamado de rei do sertão baiano. Concordo, disse João. Mas com uma diferença. Eu não quero mais ser conhecido como pistoleiro. Quero voltar para minha terra e ser apenas João Batista dos Santos, criador de gado. E vai conseguir esquecer toda essa vida de armas? João pegou um dos seus revólveres, o examinou com carinho e depois o colocou sobre a mesa. Capitão, eu comecei a usar armas para vingar meu pai. Depois usei por necessidade, para ganhar a vida. Hoje usei para matar uma curiosidade que me atormentava há anos. Agora não tenho mais motivos para usar armas contra outros homens. E se alguém vier te procurar, querendo testar sua fama, vou dizer que minha fama morreu aqui em Serra Talhada, que o último duelo do João Pistoleiro foi contra Lampião, e que depois disso ele se aposentou. Maria Bonita achou graça da resposta. João, você fala como se fosse um velho. Quantos anos você tem? 45, Dona Maria. Idade suficiente para um homem querer sossego. Você tem família na Bahia? João ficou um tempo pensativo antes de responder. Tenho uma mulher que me espera há 5 anos. Uma boa mulher que nunca reclamou da minha vida passada, mas que sempre sonhou em ter uma vida normal. Agora posso dar isso para ela. Como é o nome dela? Perguntou Maria Bonita com a curiosidade natural das mulheres. Antônia. Antônia Maria da Conceição. É filha de um comerciante de Feira de Santana. Conheci ela num baile, há 6 anos. Foi a primeira mulher que me olhou e viu um homem, não um pistoleiro. Lampião sorriu. Boa mulher vale mais que todas as famas do mundo, João. Você está fazendo a escolha certa. Enquanto os 2 homens conversavam, a notícia do duelo já estava se espalhando pelo sertão. Vaqueiros que haviam assistido à competição montaram a cavalo e saíram galopando para levar a notícia às cidades vizinhas. Em poucas horas, todo o Nordeste saberia que Lampião e João Pistoleiro haviam se enfrentado num duelo épico que terminou em empate. Nas próximas semanas, cantadores e violeiros começariam a compor versos sobre o evento. A história seria contada em feiras, romarias, festas e reuniões por todo o sertão. Cada contador acrescentaria detalhes próprios e logo existiriam dezenas de versões diferentes do duelo. Algumas versões diriam que Lampião havia ganhado de forma esmagadora. Outras dariam a vitória para João Pistoleiro, mas a versão que mais se espalharia seria a do empate, porque era a mais justa e a que melhor representava o respeito mútuo entre os 2 homens. No final da tarde, João Pistoleiro se preparou para partir. Havia alugado um cavalo para a viagem de volta à Bahia e queria aproveitar o resto da luz do dia para começar a jornada. Capitão Lampião, disse ele, estendendo a mão. Foi uma honra conhecer o senhor. Obrigado por ter aceitado minha provocação. A honra foi minha, João. Fazia tempo que não enfrentava um desafio de verdade. Você me lembrou que ainda sou o homem que sempre fui. Se um dia passar pela Bahia, procure a fazenda do João Batista dos Santos, perto de Feira de Santana. Minha casa será sua casa. E se você voltar a Pernambuco, procure pelo acampamento do Lampião. Será sempre bem-vindo. Os 2 homens se abraçaram. Um abraço longo, de quem se reconhece como igual. Depois, João montou no cavalo e partiu ao trote, acenando para a pequena multidão que havia se reunido para se despedir dele. Lampião ficou na varanda da pousada, observando até João desaparecer na curva da estrada. Maria Bonita se aproximou e segurou o braço do marido. Você gostou dele, não foi? Gostei sim, mulher. É um homem de palavra. Pena que não possa ficar e se juntar ao nosso bando. Seria um grande cangaceiro.
Mas ele escolheu outro caminho, e escolheu bem. Nem todo homem nasceu para a vida do cangaço. Alguns nascem para ter uma vida normal, com família, terra, sossego. João encontrou isso e foi esperto em não abrir mão. Naquela noite, Lampião e seu bando fizeram uma festa na fazenda onde estavam hospedados. Comemoravam não apenas o duelo, mas a descoberta de que ainda existiam homens de honra no mundo. Tocaram sanfona, cantaram, dançaram e contaram histórias até tarde da madrugada. 3 dias depois, Lampião e seu bando partiram de Serra Talhada. Tinham outros compromissos no sertão, outras aventuras esperando, mas o duelo com João Pistoleiro ficaria para sempre marcado na memória do rei do cangaço como um dos momentos mais importantes de sua vida. Enquanto isso, João Pistoleiro cavalgava pelas estradas da Bahia, voltando para casa. A cada quilômetro que percorria, sentia-se mais leve. Havia enfrentado o maior desafio de sua vida e descoberto que não precisava provar mais nada para ninguém. Quando chegou à sua fazenda, perto de Feira de Santana, foi recebido por Antônia com um abraço caloroso. Ela havia ficado preocupada durante os dias em que ele esteve fora, mas não havia feito perguntas. Conhecia o marido o suficiente para saber que ele havia ido resolver algo importante. "Como foi sua viagem?" perguntou ela enquanto preparava o jantar. "Foi a última viagem desse tipo que eu vou fazer, Antônia. A partir de agora, só saio daqui para ir à feira ou visitar os vizinhos." "Tem certeza?" João tirou os 2 revólveres da cintura e os guardou numa caixa de madeira junto com a Winchester. "Tenho certeza. Enfrentei o homem que eu queria enfrentar. Descobri o que queria descobrir. Agora posso ser apenas seu marido e criador de gado." Antônia sorriu e beijou o marido na testa. "Bem-vindo de volta para casa, João Batista dos Santos." Os anos passaram e a história do duelo entre Lampião e João Pistoleiro se tornou lenda no sertão nordestino. Cantadores e violeiros a contavam em todas as variações possíveis, sempre com respeito pelos 2 protagonistas. João Pistoleiro manteve sua palavra. Nunca mais pegou numa arma para enfrentar outro homem. Viveu tranquilamente em sua fazenda, criando gado, plantando milho e feijão, sendo um marido dedicado e um vizinho respeitado. Quando alguém perguntava sobre seu passado, ele dizia simplesmente que havia sido pistoleiro, mas que agora era fazendeiro. Lampião continuou sua vida de cangaceiro até 1938, quando foi morto numa emboscada em Angicos, Sergipe. Mas até o fim de sua vida, sempre que alguém perguntava sobre o melhor atirador que ele já havia enfrentado, respondia sem hesitar: João Pistoleiro da Bahia. Aquele homem atirava como se as balas obedecessem aos seus pensamentos. O duelo entre os 2 homens entrou para a história como um exemplo de como adversários podem se enfrentar com honra e se separar com respeito mútuo. Em um mundo onde a violência muitas vezes não tinha regras nem limites, Lampião e João Pistoleiro mostraram que era possível competir sem ódio e vencer sem humilhar o adversário. Décadas depois, quando os filhos e netos dos que assistiram ao duelo contavam a história para as novas gerações, sempre terminavam com a mesma frase: naquele dia, em Serra Talhada, ninguém perdeu e todo mundo ganhou. Porque o sertão viu 2 homens de verdade se enfrentarem como cavalheiros. E assim, a história do duelo entre Lampião e o Pistoleiro da Bahia se tornou uma das lendas mais queridas do folclore nordestino. Uma história que ensina que a verdadeira vitória não está em derrotar o adversário, mas em reconhecer o valor dele e ser reconhecido em retorno. No final das contas, aquele domingo de sol em Serra Talhada não apenas determinou quem eram os melhores atiradores do Nordeste. Mostrou também que, mesmo em um mundo duro como o sertão, ainda havia espaço para a honra, o respeito e a amizade entre homens que se reconheciam como iguais. E essa, talvez, tenha sido a maior vitória de todas.